Irmãs e irmãos, boa noite. Nós vamos recomeçar o nosso estudo, nossa exposição da Carta aos Romanos. Vamos recomeçar. Vamos a partir aí do capítulo 5, onde nós paramos, a partir do versículo 12. Estamos entrando agora num trecho final ali da primeira parte, quando Paulo vai encerrar a doutrina, os seus ensinos da justificação pela fé. Agora ele vai fazer uma ponte, ligando com um segundo ensinamento, que é a partir do capítulo 6. Então vamos lá, vamos ler aí, capítulo 5 de Romanos, de 12 a 21. Vamos lá, Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Aliás, eu vou pedir para os irmãos prestarem atenção. Eu vou dar algumas dicas aqui, com ênfase em algumas partes, para que você perceba a essência desse trecho, tá? Então vamos lá. De novo. Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Pai, diante de nós está a Tua poderosa e profunda palavra, nesse trecho em especial, e nós Te agradecemos por tê-la em nossas mãos. Porém, Senhor, reconhecemos a nossa incapacidade diante de um texto tão rico e profundo, e carecemos, Senhor, do auxílio do Teu Santo Espírito. E é por isso que, mais uma vez, nós estamos aqui pedindo ao Senhor, encarecidamente, humildemente e com temor, que o Senhor nos guie através do Espírito na exposição, no estudo, na explicação e na aplicação e conclusão desse trecho, para que possamos verdadeiramente ser edificados, alimentados e consolados pela Tua palavra, e assim, Senhor, vivamos de modo que glorifique ao Teu santo nome. Pai, nós clamamos diante da fraqueza do homem que o poder de Deus se aperfeiçoe, para que todos assim aproveitemos ao máximo os ensinamentos preciosos desse trecho. Pai, tudo isso nós pedimos por amor a Cristo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém.
Irmãos, nós estamos aqui diante de um dos trechos mais difíceis das Escrituras, e principalmente da carta aos Romanos. É um trecho bastante rico, bastante profundo, e nós vamos ter que ir bastante devagar aqui para tentar tirar alguma coisa que a gente possa realmente compreender. Então nós vamos devagar nesse trecho, até porque ele prepara também para a segunda parte da carta. Quando Paulo começará a falar agora, ele vai passar da doutrina da justificação pela fé, para começar a falar no capítulo 6 de Romanos da santificação, e de que nós não somos mais escravos do pecado, e por isso precisamos viver de modo digno do chamado de Cristo, da justificação de Cristo, do preço que foi pago na cruz, e assim vivermos livres do pecado. Capítulo 6. Mas antes nós vamos fazer uma rápida recapitulação do que nós já falamos. Nós vimos então, na última exposição, que temos muitos benefícios da justificação. A justificação pela fé nos trouxe muitos benefícios. Nós vimos aí do trecho do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, nós vimos que o principal de todos os benefícios da justificação, obviamente, foi que ele nos concedeu, Cristo nos concedeu, paz com Deus. Nós temos paz com Deus e não somos mais inimigos de Deus. O grande benefício, o grande privilégio, a grande bênção concedida pela justificação pela fé. Antes ele já havia falado que homem nenhum poderia viver de modo digno e por justiça própria conquistar a sua salvação, ou conquistar algum privilégio, algum mérito diante de Deus. Ele deixa claro que isso não aconteceria nem com o ímpio, nem com o moralista e nem mesmo com o judeu, por incrível que pareça. Não é? Ninguém é capaz de cumprir cabalmente toda a justiça de Deus, a justiça refinada de Deus. E ninguém pode por si mesmo viver todo o tempo de maneira perfeita, para que pudesse se justificar diante de Deus. Então ele deixa claro isso, e ele então mostra que a doutrina da justificação pela fé já estava contida lá no Velho Testamento, e nunca ninguém foi salvo por nenhuma obra da lei, ou por nenhuma obra. Mas desde Abraão, como ele menciona o caso de Abraão, como o patriarca maior, por assim dizer, dos judeus. Obrigado, irmão. Ele então mostra que Abraão também foi justificado pela fé, porque ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, diz a palavra, não é? E agora então, ele começa a falar sobre os benefícios, e principalmente sobre a paz com Deus, no capítulo 5, e ele começa nesse trecho que nós lemos, do versículo 12 para frente, ele começa mostrando que há uma ligação com o que ele passa a falar agora, com o que ele já falou. Ele começa dizendo, no versículo 12, portanto. Então ele quer dizer, por causa de um homem, Jesus Cristo, que nos deu reconciliação com Deus, que é o texto imediatamente anterior ao versículo 12, ele diz no versículo 11, que nós também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, por causa dessa reconciliação, ele vai explicar melhor o porquê. Nesse trecho aqui nós vamos entender o porquê, ou os porquês da justificação pela fé. Ele vai explicar nesse trecho. Como eu já disse, muitos estudiosos dizem que esse trecho das Escrituras, do versículo 12 até o versículo 21 desse capítulo 5, é um dos mais ricos, condensados, porém extremamente necessários de compreensão da carta aos Romanos. E ele diz também, e muitos dizem, aliás, todos são unânimes e dizem que é um trecho difícil. Então, por isso eu peço aos irmãos um pouco de paciência. Nós vamos ter que realmente andar devagar, garimpando esse texto, né? E ver o que a gente extrai para que a gente tenha conteúdo e compreensão mínima necessária para que a gente avance na carta. Então, esse trecho também contém duas coisas aqui. Ele contém doutrina,
mas ele também contém história. Ele é um texto que ensina, mas ele também é um texto histórico. E isso nós vamos ver que as duas coisas estão interligadas. Porque doutrina sem fatos reais é balela, é vã. Doutrina que não tenha apoio em fatos não é uma doutrina confiável. E ele então vai passar a falar de doutrina baseada na história. Então vamos avançar. Por conta disso a gente entende então a importância. Parece que eu estou falando uma coisa que é infantil e que não tem sentido. Mas é importante, vocês vão ver o porquê dessa alegação que eu fiz agora. Vamos então entrar no texto e, como eu disse para os irmãos, provavelmente a gente não vai avançar muito além do versículo 12. Nós vamos trabalhar um pouco o versículo 12. Antes de trabalhar, é necessário que a gente faça algumas considerações iniciais sobre todo o texto que nós lemos. Eu vou dar uma rápida panorâmica para os irmãos, para que a gente possa ter pelo menos uma visão superficial de todo esse texto. Vocês percebem que aqui nós vamos estudar sobre a vida de dois homens e, ao mesmo tempo, dois destinos. Vocês perceberam na ênfase da minha leitura? O que eu falei assim com ênfase? Por um só homem. Por um só, algumas vezes, né? Então, vocês perceberam ao longo do texto que Paulo narra a história de dois homens. Dois homens. Quem são esses homens? Alguém arrisca a mencionar? Adão e Cristo. Adão e Cristo. Nós vamos então trabalhar um pouco sobre a história desses dois. Mas a gente vai começar falando primeiramente sobre Adão. Primeiro o natural, depois o espiritual, assim diz Paulo, né? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre Adão. Algumas considerações então e 3 perguntas que saltam, que emanam desse trecho que nós lemos. Quais são as perguntas? Principalmente a respeito de Adão. Primeira pergunta: Adão é um personagem histórico ou mitológico? Adão foi um homem real? É fato? Ou é um mito? É uma historinha com E. Ele é uma história ou uma história com H e I de igreja? É isso que nós precisamos entender. Bom, isso aqui, essa pergunta vai nos remeter aos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis são o texto chamado de texto incômodo. Ele é um texto que incomoda. Por que ele incomoda? Esses 3 capítulos de Gênesis, na verdade, não são incômodos para nós, cristãos. Mas são incômodos, são textos, é um trecho incômodo para os evolucionistas, para os teólogos liberais e para os seguidores do evolucionismo teísta. Aqueles que creem que, sim, Deus criou todas as coisas, mas Ele usou a evolução para chegar até lá. E não é assim. Então, ele é incômodo para esse tipo de gente que não consegue explicar os 3 capítulos de Gênesis, a não ser porque a teologia liberal, o evolucionismo e os seguidores do evolucionismo teísta, eles dizem que esses 3 primeiros capítulos de Gênesis são mito. Mitos fundantes, mitos que inauguraram a Bíblia, mas são irreais. Essa é a ideia. Então, ao contrário do que alegam esses ateus, esses evolucionistas e esses seguidores do evolucionismo teísta, nós cremos que esses 3 capítulos de Gênesis não são mitos fundantes, não são historinha, não são irreais, mas eles são históricos, eles são reais. Adão e Eva não foram um mito, eles são personagens reais, eles são pessoas reais, que viveram no nosso mundo, pisaram aqui nessa terra,
respiraram o nosso ar, comeram da nossa comida, beberam da nossa água. Eles são personagens reais, são pessoas reais como eu e como você. Então, Adão, a história de Adão é uma história com H, é uma realidade. Precisa ficar bem claro isso para nós. Por quê? Porque há uma avalanche de ideias contrárias a isso. E se nós não passamos por alguma controvérsia ainda na rua, na escola, na faculdade, algum outro lugar, no trabalho, por conta disso, alguém vai falar assim: quer dizer que você acredita que o homem veio do barro? E Deus fez o homem assim do nada, do barro? Vão chegar e questionar. E se a gente não tiver fundamento sólido, nós vamos dançar na dúvida que o mundo vai lançar sobre nós. Essas novas doutrinas estranhas. Não é? Então, ao contrário dos opositores, que são esses que não creem nessa verdade, nós temos que crer que Gênesis, capítulos 1, 2 e 3, relatam e afirmam as doutrinas, primeiro, doutrina da criação. Então, se eles são reais, Deus criou o mundo em 6 dias, não em bilhões de anos. Deus criou o homem em um único dia, de uma única vez. Ele criou Adão do barro e assim o fez maduro, homem, adulto, de uma só tacada, por assim dizer. Fez o homem nasceu adulto. Da mesma forma, ele então faz Eva, no mesmo sentido, de uma só vez. Então, aqui, nesses 3 primeiros capítulos de Gênesis, nós temos a doutrina da criação. Em segundo lugar, no capítulo 3, nós encontramos uma outra importante doutrina básica, fundamental, basilar para a nossa fé cristã. A primeira é a criação. Qual é a segunda? A queda. Por que ela é importante? Porque ela é uma realidade. Porque ela ocorreu. Se nós tirarmos isso da Bíblia, nós estamos perdidos. Você pode dizer que você pode jogar a Bíblia fora, com certeza. Se você tira esse fundamento, se você exclui os 3 primeiros capítulos, ou se você acha que está ali como se fosse um mito somente, uma irrealidade. Toda a doutrina bíblica cai, toda a Bíblia desmorona. Então essas duas doutrinas fundamentais, a segunda doutrina, que é a queda, Santo Agostinho foi o primeiro que chamou a doutrina da queda de pecado, a doutrina do pecado original, não é? Essa doutrina é fundamental para nós, né? Sem eles, ou seja, sem esses 3 primeiros capítulos de Gênesis, não existiriam as outras doutrinas. E nós vamos ver daqui a pouco por que é isso. Portanto, se Adão, ou melhor, se os 3 capítulos primeiros de Gênesis são mitos, e não são história, então o que acontece? Em primeiro lugar, se os 3 primeiros capítulos de Gênesis não são históricos e são mitos, a palavra de Deus então não teria crédito, ela deixaria de ser histórica, deixaria de ser real, porque todo o resto desmorona se tirou a base. Não tem sentido. Segundo lugar, se não houver Adão, então também não houve a queda e nem o pecado. Então, um filósofo suíço do século XVIII, chamado Jean-Jacques Rousseau, estaria certo quando ele diz que o homem nasce originalmente bom, sem pecado. E então, não precisa de um Salvador. Daí então, terceiro lugar, se o homem nasce bom e sem pecado, é perfeito. Jesus veio ao mundo para quê? Para que ele veio passear aqui? O homem nasceu bom, originalmente bom, quem estraga ele é a sociedade. Então não precisaria da doutrina da redenção. Cristo morreu à toa. Não houve a queda, então Cristo morreu à toa. E mais, não há conexão entre um personagem mitológico, que é Adão, com um personagem histórico, que é Jesus Cristo. E nesse trecho, então, a gente tira esse texto de Romanos e joga fora. Porque Paulo faz uma análise entre os 2 personagens principais da nossa fé, Adão e Cristo.
Então, por que Cristo está apoiado em um mito? Qual o sentido? Se Cristo veio combater e desfazer a obra do pecado que houve em Adão, e se Adão não pecou e não existe, ora, então não tem sentido a vinda de Cristo. E essa conexão entre os dois aqui nesse trecho é bobagem. Em último lugar, esse texto que estamos estudando, por fim, e não só esse texto, mas eu diria toda a Bíblia, são inúteis. Não fazem nenhum sentido e são uma farsa. Então vejam a importância de nós entendermos que Adão é um personagem histórico. Ele é real, ele viveu. É o primeiro homem e dele somos todos derivados, e isso é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouco. Segundo lugar, segunda pergunta que emana do texto: a queda de Adão atingiu apenas a ele ou atingiu também a toda a raça humana? Uma pergunta. Bom, já logo no início da era da igreja, no 4º século, surgiu um homem que vocês conhecem. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui. Bom, se resumo já é pequeno, se é pequeno já resumo, né? Então eu vou fazer um resumo. Sobre a vida de Pelágio. Quem foi Pelágio? Pelágio foi um opositor de Santo Agostinho, viveu na mesma época, 4º século, né? E o que Pelágio pregava? Pelágio pregava que a queda de Adão foi um problema só dele, só de Adão. Então, ele pregava, Pelágio dizia que toda a raça humana é livre de Adão, como Adão era livre antes da queda. O que ele quer dizer com isso? Ele traz à tona a doutrina do livre-arbítrio. E o que significa o livre-arbítrio? Significa que o homem é independente, a raça humana sendo independente de Adão, ele não nos representa. Adão não nos representa. E temos ainda o livre-arbítrio, que é o poder para escolher o bem e não ser escravo do pecado. Isso é a doutrina do livre-arbítrio. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que nós somos escravos do pecado, que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Se toda a raça humana está morta em seus delitos e pecados, significa que ela é escrava do pecado. Então quer dizer que o que aconteceu com Adão também foi transmitido a toda a sua raça. A Bíblia afirma que Adão é o nosso cabeça federal. Os homens vão se lembrar do que nós estamos estudando, né? Adão é o nosso cabeça federal da raça humana. Significa que ele nos representa. Significa que nós temos a mesma essência dele. Nós temos o mesmo DNA de Adão. Significa que o que Adão é, nós somos. Então, toda a raça humana está ligada no seu cabeça federal. Como uma raça herdeira da queda, nós herdamos a queda. É uma doença hereditária inevitável para toda a raça humana. A queda. Assim como também a igreja, como povo remido pelo sangue de Cristo, está ligada a Cristo, que é o seu cabeça federal. Os remidos estão ligados a Cristo, que é a segunda parte desse trecho que nós vamos ler, que nós lemos, né? Então ninguém pode afirmar que não tem pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 10. 1 João 1, 8 e 10 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Primeiro a gente mente para nós mesmos, né? Nós estamos mentindo para nós nos enganamos. Não tenho pecado. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Primeiro nós mentimos para nós, depois nós mentimos para Deus. Quando nós não reconhecemos que nós nascemos em pecado. Como Davi diz, Salmo 51, eu fui gerado em pecado. Toda a raça humana foi gerada em pecado. Então, a queda não atingiu somente Adão, a queda atingiu toda a sua raça. Nós herdamos isso de Adão. Terceira pergunta que emana desse texto, para que a gente tenha esse pano de fundo para estudar esse trecho de
de Romanos. Terceira pergunta é: Adão é um tipo ou um antítipo de Cristo? Adão é semelhante a Cristo ou ele é oposto a Cristo? Ele fez alguma coisa igual, ele é mais ou menos semelhante, ou ele é totalmente oposto? A resposta é os dois. Adão é tipo de Cristo, porque ele é também, como Cristo é, ele também é representante de uma raça. Como cabeça federal, ele representa, nisso ele é semelhante, como Paulo diz, a semelhança do que havia de vir, no versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Prefigurava significa que ele representa, da mesma forma que Cristo vai representar um povo, o povo remido, Adão representa um povo caído. Então, nesse sentido, e somente nesse sentido, Adão é semelhante a Cristo, ele é tipo de Cristo, como representante de raça, como cabeça de raça. 1 Coríntios, acompanhem comigo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. 1 Coríntios 15, 44 até 49, diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, presta atenção, olha, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno? Olha só, como foi o primeiro homem, Adão, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Perceberam que Paulo diz aqui, quando ele está falando sobre a ressurreição, os últimos dias, o corpo que nós vamos receber, semelhante ao de Cristo, um corpo incorruptível, um corpo eterno. Ele relata que, na semelhança de um corpo natural, como o de Adão, assim nós somos. E, semelhantemente, aqueles que creem em Jesus receberão um novo corpo, semelhante ao de Jesus, um corpo celestial, incorruptível, eterno. Isso, então, nos mostra que Adão, então, é um tipo de Cristo, é semelhante a Cristo por ser representante. Só que ele também é um antítipo, totalmente oposto a Cristo. Enquanto Cristo morre pela sua noiva, Adão entrega a sua noiva de bandeja para Deus, tentando se justificar. Ele faz totalmente o oposto. Enquanto um traz a morte, o outro traz a vida eterna. Enquanto um apresenta a salvação, ou enquanto um apresenta a queda, o pecado, o outro livra do pecado e purifica do pecado. Cristo, como um tipo de Cristo, então o pecado, veja bem, também é semelhante, Adão também é semelhante a Cristo, porque como na justificação a justiça de Cristo é imputada a nós, é dada de fora para dentro, da mesma forma, o pecado de Adão é imputado a toda a raça humana e todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram, a semelhança de Adão, não é? Todos pecaram. Então, como nós nascemos a partir de Adão, nós herdamos a natureza caída. Uma coisa que precisa ficar bem clara para a gente é que da criação divina, os dois únicos seres capazes de relacionar-se com Deus, inteligentes, têm consciência e são seres morais, por assim dizer, só tem dois. Quem são? Os homens e os anjos.
Como que Deus criou os anjos? De uma forma diferente do homem. Deus criou os anjos, por exemplo, quando Deus criou os anjos, não sei, talvez em número de, vamos supor, vamos chutar aqui, 1 bilhão de anjos. Deus criou 1 bilhão de anjos de uma vez só. Através de Ele criou os anjos. E os anjos então não foram procriando para chegar a aumentar o número, não. O mesmo número de anjos que Deus criou no primeiro dia da sua criação, da criação angelical, existem o mesmo número hoje. Existe o mesmo número de anjos hoje. O homem não. O homem Deus quis criar de uma forma diferente, através da procriação. A raça humana vem de uma semente. Qual é a semente? Adão e Eva. E por causa disso, eles representam toda a nossa raça. Nós herdamos tudo que Adão é. Tudo que Adão é, nós herdamos. Porque somos cria de Adão. Nós somos filhos de Adão. Não é? Então, nós fomos criados de forma diferente dos anjos. Compreenderam? Por isso, então, ele é o nosso representante também. Não é? O que nós concluímos disso, então? Vejam bem, por que essa doutrina é importante? Por que esse estudo é importante? Concluindo esse primeiro trechinho, para nós entrarmos no versículo 12 rapidamente. O que a gente conclui dessas 3 perguntas, dessa consideração inicial? Nós concluímos que ou estamos em Adão, ou estamos em Cristo. Não há um meio termo, não há uma terceira opção. Ou a raça humana, o homem, quando eu digo é genérico, não é? O homem, mulher, a raça humana, ou a pessoa está em Adão, ou ela está em Cristo. Quando Deus olha para a humanidade, Ele só vê 2 homens, 2 tipos de homem, nada mais, e a raça que eles representam. Quando Deus olha para o mundo, Ele vê Adão ou vê Jesus Cristo. Ele vê aqueles que estão em Adão, que não creram em Jesus, que permanecem na incredulidade, que permanecem no pecado, ou Deus vê os crentes, aqueles que creram em Jesus Cristo, se arrependeram dos seus pecados e que estão em Cristo Jesus. É isso que Deus vê quando Ele olha para o mundo. Somente 2 categorias de pessoas, de homens: Adão e os seus seguidores e a sua raça, ou Jesus e os seus eleitos. Só esses 2, nada mais. Vejam a importância dessa realidade. São só 2 grupos de homens. Agora, quanto à realidade da queda, vamos entrar no versículo 12, rapidamente. Quanto à realidade da queda da raça humana em Adão. O que nós vemos aqui nessa sequência desse versículo 12? Percebam a riqueza e a importância desse versículo. Em primeiro lugar, versículo 12 diz que a queda de Adão foi o maior desastre da história, porque foi histórico. Adão pecou. Adão estava de fato e de verdade no jardim, vivendo numa boa com o Senhor, amigo do Senhor, andando com o Senhor, conversando com o Senhor. Ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha todo um jardim, toda uma terra para cuidar, para zelar e para desfrutar. Ele resolve então pecar. Ele resolve pecar. Então, por esse fato histórico, aqui então está todo o desastre da humanidade. As catástrofes não são semelhantes nem nada perto da catástrofe da queda, porque a queda não separou de Deus. Foi a maior de todas as catástrofes da humanidade. Então, dela vieram todos os outros desastres subsequentes. Percebam aí na sequência o que Paulo diz. Paulo resume neste versículo o processo e a abrangência da queda, até onde a queda chegou, até onde a queda levou o homem. Percebam que ele diz assim, que em primeiro lugar, ele diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Primeiro ponto, Paulo diz que o pecado entrou no mundo por um homem, um só homem, Adão. Então, embora já houvesse ocorrido o pecado no mundo angelical, por quê? Porque nós cremos que Satanás, ou Lúcifer,
caiu em pecado pela soberba de querer ser igual a Deus antes da criação do homem. É óbvio. Porque ele estava lá no jardim para tentar o homem, não é isso? Para que aquilo que ele experimentou, Lúcifer, ou Satanás, a serpente então, tentasse o homem para que ele então, a obra-prima de Deus, ele queria ferir Deus, Satanás. Então, ele já havia caído. Então o pecado já havia entrado no mundo angelical. Mas esse mundo que Paulo fala aqui é o mundo terreno, é a humanidade, é a esfera da criação física, não espiritual. Então o pecado entrou nessa esfera da criação física. O pecado entrou no mundo, né? Adão, tendo o livre-arbítrio, ele escolheu desobedecer e tornar-se definitivamente escravo do pecado. Ele decidiu, ele escolheu isso, ele tinha esse direito e ele escolheu, né? Ser escravo do pecado. O pecado, então, não é somente o ato. Percebam, o pecado não é somente o ato de cometer o pecado. O pecado é um poder vivo, hostil, mortal. Ele é rebelião contra Deus. Ele está arraigado na natureza humana. Ele é algo que está dentro de nós. Dentro de nós. É a capacidade para o pecado. Apesar de nós não sairmos pecando, mas nós temos uma capacidade imensa para o pecado. Nós somos pecadores. Assim, originalmente. Por isso nós pecamos. Então, Adão decidiu isso. Adão também foi a porta de entrada, então, para o pecado, ele diz aqui, Paulo diz, que atingiu a sua raça toda. Atingiu a raça toda, o mundo todo, a criação. Porque se você percebe no capítulo 8 de Romanos, que Paulo também fala que não só a raça humana, mas todo o cosmos foi atingido pelo pecado. Ele diz no capítulo 8 de Romanos, ele diz assim que, versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ele está falando da criação, ele está falando do cosmos, ele está falando de todo o universo criado. Ele diz, versículo 20, pois a criação, o cosmos, está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não porque ela quis, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem foi que sujeitou? Que dominou a criação? O homem, Adão. Ele sujeitou, ele estava como gerente da criação. Ele era o subgerente, digamos assim, né? O subdiretor da criação. E por causa do pecado, ela sofreu. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então todo o cosmos foi afetado com o pecado. Isso é coisa grande, nós não sabemos direito o que significa isso. Mas a Bíblia diz isso. Então, o pecado entrou no mundo. Segunda coisa que Paulo diz é que a morte entrou no mundo pelo pecado. Aí veio então a morte. O que a morte é? A morte é a filha do pecado. Onde há pecado, há morte. Não tem jeito de separar os dois. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado é a mãe da morte. A morte não é só o salário, mas também é o juízo. É o castigo do pecado. Estão ligados e inseparavelmente ligados. Onde há pecado, há morte. Então, Paulo diz, entrou o pecado no mundo e pelo pecado, a morte. Segundo ponto. Não é? Então, todos pecaram. Em Adão, todos pecaram. Por causa de Adão, todos pecaram. Se houve pecado, há também a morte. E então, se todos pecaram, todos também morrerão. Ou morrem. E a morte não é algo estranho para nós, porque está na nossa natureza. Por causa do pecado. Antes não, antes da queda ele era um ser eterno. Depois disso, Deus lhe poupou, te livrou por misericórdia de ele comer o fruto da vida. Porque senão ele seria pecado eterno, seria eternamente pecador, não é? Por assim dizer, seria até uma misericórdia de Deus.
e ele não comeu o fruto da vida. A morte, que é o fruto do pecado, ou filha do pecado, existe em 3 tipos. Presta atenção, a morte, a gente quando fala de morte, a gente fala de separação. A Bíblia relata sobre separação. E a Bíblia mostra 3 tipos de morte. Qual é o primeiro tipo? A morte física. A morte física é a separação entre a alma e o corpo. Quando a alma se separa do corpo, o corpo morreu. A morte física. A primeira morte é física. Segunda morte, que Paulo também relata aqui, quando essa morte, ele está falando da morte, essa morte em 3 tipos de morte entrou no mundo. A morte física primeiro, separação entre alma e corpo. Segunda morte é a espiritual. É a separação entre o ser humano e Deus. O homem deixou de ter comunhão com Deus. Então é a morte, a separação entre o homem e Deus. Todos os que estão em Adão estão separados de Deus. Eles não têm vínculo com Deus. Deus não tem nada com eles, no sentido de comunhão. Então, essa segunda morte é a morte espiritual. E a pior, e a última morte, o último tipo de morte, que também já não é para toda a raça humana, mas para aqueles que permanecem no pecado e em Adão, é a morte eterna. A morte eterna, aí sim, é a separação definitiva, irremediável entre os incrédulos e Deus. Aí eles serão banidos da presença de Deus para sempre e serão lançados no lago de fogo e de enxofre, do inferno. Aí a terceiro tipo de morte, de separação eterna entre o homem e Deus. Aí acabou. Para esses, ou nesse caso, somente os incrédulos, que permanecem na incredulidade, que vão experimentar esse tipo de morte. Em terceiro lugar, Paulo diz aqui no versículo 12, que a morte sobreveio a todos os homens. Percebam? Versículo 12 ele encerra, diz, e a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram em Adão. Todos pecaram. Ele nos representa. O pecado dele é o meu pecado, é o nosso pecado. Então a morte passou a todos os homens. Se todos pecaram em Adão, a morte passou também a todos, porque ela é a morte inseparável do pecado. Se há pecado, há morte. Talvez não todo tipo de morte, não as 3 mortes. Por exemplo, nós como cristãos, que cremos em Jesus Cristo e fomos salvos por Ele, talvez não provaremos a morte eterna, pela graça de Deus. Talvez não, perdão. Aquele que crê jamais vai experimentar a morte eterna, é lógico. Desculpa, minha colocação foi errada. Mas aquele que crê está livre da morte eterna. Porém, um dia ele esteve morto espiritualmente. E pode ser que um dia ele experimente a morte física. Se Cristo não voltar antes, pode ser que ele morra. Mas um dia ele vai se ressuscitar e ele vai estar com o Senhor na glória, com um novo corpo, e vai para a glória, né? E experimentar a vida eterna, e não a morte eterna. Tá? Entenderam? Então é isso. Aqui é o que Paulo comenta aqui sobre a morte. A morte diz que todos pecaram. Então todos aqui, é toda classe, toda raça, todo tipo de cor, sexo, idade, classe social, poder econômico, conhecimento intelectual, religião, todos pecaram, todos carecem de um único Salvador, que é Jesus Cristo. Todos carecem, porque todos pecaram. Então, a morte, inevitavelmente, será o nosso último inimigo a ser vencido por todos os crentes, que é a morte eterna, não é? O último estágio da morte. Seremos vencedores sobre ela, não é? Então, para fechar agora algumas conclusões, que não dá para tirar muita conclusão ainda, porque nós só estamos começando o estudo desse texto, né? Ainda tem muita coisa para a gente ver, mas eu queria tirar pelo menos 2 conclusões ou aplicações aqui para a gente poder fechar. Primeira conclusão que eu gostaria que você pudesse meditar comigo. Em primeiro lugar, temos aqui nesse texto um alerta para nós crentes, hoje, para nós. Nós temos um alerta, por quê? Porque o engano que está no mundo, o engano do pecado que já está no mundo, ele quer desacreditar a palavra de Deus. Ele quer enfraquecer
o poder do Evangelho. O engano que está no mundo, ele quer trabalhar, em primeiro lugar, para rejeitar a historicidade bíblica. Você vai enfrentar gente que vai falar para você que crer que Adão existiu, Eva, e dele surgiram toda a raça humana. Gente vai falar isso para você. Então é um alerta para nós: creia nisto e baseie sua vida nisto. Perdão, não é basear a vida nisso, mas é ter convicção disso. Não deixe que as más conversações te corrompam. Você precisa crer que sim, a Bíblia é histórica. Mas o engano quer trabalhar contra isso, dizendo que Adão e Eva são mitos, são fictícios, não são reais. O engano que está no mundo também quer anular a doutrina da queda. O mundo hoje quer dizer para nós que o homem nasce bom, é a sociedade que estraga. O problema não está no homem, o problema está na sociedade. Se ele viver num mundo isolado, numa ilha isolada, ele vai ser bonzinho. Experimenta. Põe lá uma criancinha pequenininha lá, recém-nascida. Você vai ver se ele vai ser obediente. Isso está dentro do homem. Não tem como. E o mundo diz isso, irmãos. O mundo diz isso. Algum tempo atrás aí, não sei se foi na tragédia que teve lá do rapaz que matou tanta gente dentro de uma escola, e eu não me lembro bem agora, mas alguns chegaram a falar, coitado, ele é só vítima, ele é vítima da sociedade. Eu digo que a sociedade ela não é tão boa, lógico, né? Nós estamos vivendo num mundo caído e corrupto, né? Nós não tiramos muita coisa boa da sociedade, mas o homem não precisa fazer, a sociedade não precisa influenciar para ele pecar, para ele fazer o mal. Está nele, é a essência do homem, né? Então, o engano quer anular essa doutrina da queda. É assim, se anular a doutrina da queda, a vinda de Cristo também seria sem razão alguma, porque a humanidade não precisa de um Salvador, e vão falar isso para você: eu não preciso de um Salvador. Você já ouviu alguém falar isso? Não, salvar do quê? Aí você fala: não, porque você é pecador. Imagina, rapaz, você não me conhece. É assim, as pessoas falam isso, né? Então cuidado, irmãos, é um alerta. Creia nessas doutrinas, a doutrina da criação, a doutrina da queda. Isso, Adão e Eva são históricos, não são mitos. Guarde isso de uma vez por todas no coração e não deixe o engano do pecado que está no mundo roubar essa convicção do teu coração. Senão a Bíblia vai por água abaixo e a tua fé também vai junto com ela. Em segundo lugar, e fechando, nós temos aqui também uma motivação. Há uma motivação aqui para nós. Por que eu digo que há uma motivação? Daqui a pouco eu vou pedir para projetar um slide aqui para a gente. Mas antes de projetar o slide, eu gostaria de fechar dizendo que quando nós entendemos corretamente que estávamos mortos, perdidos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sem condições de buscarmos qualquer ajuda. Nós estávamos mortos e morto não faz nada a seu favor. E por isso, nós somos motivados a louvarmos, a adorarmos, a servirmos a Jesus Cristo, o nosso Salvador, porque você entende que você não tinha chance nenhuma. E se hoje você está numa igreja, se hoje você é crente, se hoje você crê em Jesus Cristo, se você crê na Bíblia, é uma obra de Deus. O Espírito de Deus te deu isso porque você estava morto. Você não buscou Deus. E você não agiu com livre-arbítrio. Porque se você tivesse o mesmo livre-arbítrio que Adão tinha antes da queda, e você estivesse no lugar de Adão, lá no Éden, você faria a mesma coisa que Adão. Desobedecer. Porque você tem o mesmo DNA dele, trazendo agora de trás para frente, né? Se você estivesse lá, Adão vacilou, mas se eu estivesse lá com o livre-arbítrio dele, a humanidade estava de boa. Não, você faria exatamente a mesma coisa que Adão. Está no coração do homem. Podia ser Adão, podia ser José, podia ser, sei lá, qualquer um aí que você ponha o nome. Não garantiria uma vida reta diante de Deus. Portanto, o livre-arbítrio
Para quê? Não nos leva a nada. A mesma queda, sim, que Adão teve. Agora, quando nós compreendemos tudo isso, nós adoramos o Senhor. Nós adoramos o Senhor. Nós temos gratidão a Deus. Nós servimos, nós queremos nos engajar na igreja, na obra. Isso motiva. Eu estava morto em meus delitos e pecados. Deus me salvou graciosamente, soberanamente. Eu não fiz nada, eu estava rendido à morte, ao pecado. Eu era escravo do pecado. Deus, em Cristo, me libertou. Por isso eu louvo a Ele, eu sirvo a Ele por toda a minha vida. Isso motiva a gente. E Ele nos representa diante do nosso Pai, a nosso favor. Ele é o nosso advogado. Que bênção, irmãos. Por isso nós somos gratos a Jesus Cristo. Então, para encerrar, está aqui uma projeçãozinha. Eu achei uma graça isso aqui. Foi o Franklin que postou. Eu achei bastante engraçado. Por quê? Porque eu achei engraçado para começar os personagens ali, né? Aqui, quem está pescando ali, tentando pescar, é Pelágio. E quem está em cima do Hippo é o Agostinho de Hipona. Ele diz Agostinho Hippo, que está em cima do hipopótamo, né? Não, mas Agostinho é de Hipona, né? Ele faz um trocadilho, é Agostinho no Hippo. Então Agostinho pergunta, né? Saudações, Pelágio, o que está fazendo? O que você está fazendo? Eu estou aqui há horas tentando convencer este cara a pegar o salva-vidas. Ele está tentando convencer. Olha a segunda figura. E Pelágio, eu acho que não, hein? Quer dizer, Agostinho responde, né? Não vai dar. Aí o Pelágio se esforçando. Vamos lá, cara. Está aí perto. É só estender a mão e pegar. Mas olha só quem está na água. É um morto. É uma caveira. Você acha que essa caveira vai estender a mão e pegar a boia? Não foi que eu estava me debatendo na água e assim Jesus jogou essa boia e eu peguei a boia. Não, eu já tinha afundado. Eu já estava morto. Eu não fiz nada. Ele foi me buscar no fundo da água, no fundo do mar. Se é o caso de uma lagoa que nem essa. Né? Não há salvação. Nós estávamos mortos. E isso nos motiva a adorar o Senhor, porque não havia chance nenhuma para nenhum de nós. Ninguém ia escolher a Deus. Pense nisso. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Vamos orar? Ó Deus, te agradecemos por essa tão grande salvação. Te agradecemos pela tua bondade que nos alcançou quando nós estávamos mortos. Quando nós estávamos plenamente afastados de Ti, Senhor, e sem chance alguma, e escravos do pecado. Mas o Senhor graciosamente enviou Seu Filho para nos resgatar. Nos deu o dom da fé, operando em nós, através do Teu Espírito e da Tua Palavra, e nos vivificou, e nos deu vida e vida eterna. Por isso, Senhor, nós Te adoramos, nós Te louvamos nessa noite, Senhor, e Te agradecemos, Pai, e queremos renovar a nossa aliança com o Senhor, uma aliança de obediência, uma aliança de serviço, uma aliança de compromisso, de adoração a Ti. Senhor, reaviva esse dom em nós. Senhor, reaviva a nossa gratidão a Ti, e tira qualquer dúvida quanto à nossa salvação dos nossos corações, para que toda a honra e toda a glória permaneçam somente sobre aquele que é digno de recebê-las, que é Jesus Cristo. Assim nós Te pedimos, agradecidos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.